Muito bem, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais essa sessão do Mioc Imagem, sempre com casos desafiadores que vão nos ensinar bastante. Tanto é que a imagem, né, Tito, se reflete em múltiplas... A profundidade dessa sessão, como é. E nós estamos aqui hoje com uma substituição. Saiu o doutor Edileide e colocou no seu lugar o doutor Eduardo Sasaki, que está com a dificílima missão de substituí-la, mas vai fazer um trabalho brilhante, tenho certeza. Desse meu lado aqui, eu tenho o chefe da seção de imagens, o Dante Pazanese, o doutor Antônio Tito Paladino. Daqui, do lado do Eduardo, o subchefe, o doutor Paul. E, ao lado dele, a moça que não erra nunca, a doutora Mariana, para fazer do eco. Eduardo, quem que vai apresentar o caso e discutir para nós? Bom dia. É um prazer, uma satisfação estar ao lado dos meus grandes chefes aí, na difícil, impossível missão de substituir a doutora Edileide, está no Congresso Internacional lá na Mayo Clinic, vai vir com muita novidade para a gente aí. O caso... Ela disse que ela foi aprender, mas acho que ela foi ensinar pela experiência. Ela está mandando fotos do Congresso, tá? O caso de hoje é um caso bem emblemático para vocês aí, acho que eu definiria como quem aprende nunca esquece, né? Igual andar de bicicleta, igual o nosso Abel Ferreira no Palmeiras aprendeu a ganhar título e não para. Então, para vocês aí que estão começando, para nunca mais esquecer esse caso, guarda bem na cabeça que ele é bem emblemático. Hoje, no nosso MIOC, quem vai apresentar é o Dr. Vitor, vai apresentar o caso, e a doutora Lorena vai fazer a discussão a seguir. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, obrigado pela apresentação. Sou R1 aqui de Cardiologia do Instituto. É sempre uma honra participar desse evento aqui. Então, vamos iniciar. Primeiro, o nosso caso clínico começa há mais ou menos um ano atrás. É um primeiro atendimento num serviço externo em julho de 2023. Paciente SRC, 44 anos, sexo masculino, natural e procedente de Itu, São Paulo. De antecedentes pessoais, na ocasião ele só era hipertenso, mas não usava nenhuma medicação. De antecedentes familiares, tinha um pai sadio, que tinha hipertensão desde os 40 anos, e uma mãe viva, com 73 anos de idade, tinha um histórico de 3 eventos vasculares, sendo eles AVCs, e um histórico de ciático coloretal, tratado com quimioterapia. O paciente teve uma internação lá em 23 de junho de 2023 por um quadro de uma insuficiência renal crônica terminal. Foi iniciada a hemodiálise em 24 de 6 de 2023. Na ocasião, isso tudo começou porque ele evoluiu com um quadro de sepse por infecção de corrente sanguínea, sendo realizada antibiótico terapia com meropenem e vancomicina por conta de um Staphylo aureus numa das hemoculturas. Após a estabilização desse quadro, ele foi tratado, precisou ficar em hemodiálise e recebeu alta cerca de um mês depois e encaminhado para segmento ambulatorial. Naquela ocasião, ele já tinha um eletrocardiograma prévio. Vou pedir para a doutora Mariana comentar um pouquinho sobre o eletrocardiograma lá de um ano atrás. Bom, paciente masculino, 44 anos, com história de hipertensão, estranho evoluir por uma insuficiência renal crônica, com história de hipertensão e não tomar nenhum tipo de medicação, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, será que é uma insuficiência renal por conta dessa hipertensão? A gente não tem nenhum dado em relação a isso, né? Mas quando a gente olha a letra, a gente está diante aqui de um ritmo sinusal, a onda P grudada no complexo QRS, mas ainda dentro do limite aí da normalidade, mas um intervalo PR relativamente curto para o eletro. O eixo ele está preservado lá em 0. O QRS ele não chega a ter mais do que 120 milissegundos, mas o que chama muito atenção em relação à amplitude. O paciente com uma amplitude extremamente importante, que passa aqui tanto nas precordiais quanto no plano frontal. A onda R, ela ultrapassa os limites do papel, do PDF, e com uma alteração de repolarização importantíssima, pensando já num padrão de strain. Então, ficaria como um ritmo sinusal, com intervalo PR no limite inferior da normalidade, com uma sobrecarga de VE, com um padrão strain para esse paciente, que poderia até ser condizente se tivesse uma hipertensão muito grave, pensando numa sobrecarga de VE, grave ao ponto de levar esse paciente para uma insuficiência renal crônica dependente aí de diálise, mas a gente não tem absolutamente nenhum histórico
nem medida de pressão dele anterior, né? Ou medicação que ele usava. Para um paciente que, teoricamente, chega pela primeira vez com esse eletro, você pensaria em doença do miocárdio antes de hipertensão, não? Não. Com esse contexto, a primeira coisa que a gente precisa pensar, imaginando que ele foi para uma diálise, que entra aí como uma das primeiras causas de insuficiência renal, a própria hipertensão. Então, acho que... Não, eu digo fora o contexto desse paciente que chegou para diálise. Não. O paciente chegou para você pela primeira vez, alguém deu esse eletro. Escandalosamente patológico. Perfeito. Para eu pensar realmente com acometimento já muscular, porque ele já tem inclusive o strain, então ele tem muita massa, tem acometimento aí já de miocárdio também esse paciente. Acho que um bom eletrocardiograma, para quem é cardiologista e sabe, já daria para auxiliar no diagnóstico. Mas esse paciente, ele naquela ocasião, vou pedir para o Dr. Tito comentar um pouquinho, ele tem um ecocardiograma externo. A gente não tem as imagens, mas a gente tem só um laudo que ele trouxe da última internação. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, só pelo laudo a gente começa sempre pelas medidas, então tem uma raiz da aorta discretamente aumentada, de 42 milímetros. A gente utilizando só o diâmetro, ele tem um aumento do diâmetro de 41, mas olhando o volume, a gente vê que indexando para superfície corpórea, não tem um aumento significativo, né? 33 ml por metro quadrado, absolutamente normal, abaixo de 34. Um septo com aumento muito importante, então a gente tem um septo de 18 e parede posterior de 17, com uma fração de ejeção, digamos, normal, né? Abaixo de 72, quer dizer, nem supranormal seria. Embaixo a gente vê uma descrição do que foi visto na imagem, então tem uma disfunção diastólica grau 2, altamente esperável pelo que a gente viu acima, tem uma hipertrofia simétrica importante. Se a gente pegar só as medidas do septo parede posterior, a gente pensaria nesse lado também, sem nenhuma lesão valvar significativa, nenhum derrame pericárdico significativo, só essa ectasia da aorta. Então, um exame com aumento da espessura e fração de ejeção preservada. O que chama a atenção de cara é ter um aumento tão significativo da espessura, uma função diastólica alterada, uma disfunção diastólica tipo 2, e um volume atrial ainda normal por essa medida. Talvez a gente tivesse que olhar um pouquinho melhor esse volume atrial. Se esse ecocardiograma chegasse para algum dos senhores, né, aqui no Dante Pazanese, viesse um paciente da porta, vocês pensariam em algum diagnóstico logo de cara? Ou a gente ficaria um pouquinho em dúvida ainda, precisaria de uma investigação mais adicional? Então, a gente até levantou essa hipótese, o público pode participar, pode votar. Qual o diagnóstico mais provável para vocês nesse momento? É claro que dá para pensar em muitas coisas, mas a gente já vai direcionando um pouquinho mais o pensamento. Então, seria uma cardiopatia hipertensiva, como a gente acha que seria a principal hipótese até então? Seria uma cardiomiopatia hipertrófica? Seria uma amiloidose? Ou seria uma doença de Fabry? Os vários fenótipos aí da doença. Quem acha que é cardiopatia hipertensiva, levanta a mão. Uma, duas e meia, então, 3 ali, tá bom. Quem acha que é hipertrófica? Ninguém. Amiloidose? Não sei se ele levantou a mão, mas vou contar como tendo levantado só para causar polêmica. E doença de Fabry, alguém? Olha aí, tem mais, está ganhando Fabry. Eduardo, o que você acha? Bom, é importante a gente sempre ir considerando com os dados que a gente tem até agora, né? Então, a gente começou o caso chamando a atenção para a questão que era um paciente que tinha uma doença renal crônica, né? Que precisou de diálise. Então, a gente poderia pensar na parte da cardiopatia hipertensiva, né? Só que o tamanho ali da espessura do septo e da parede posterior era um pouco grande para a gente pensar só em etiologia hipertensiva, né? Então, essa parte a gente já deixaria um pouquinho mais de lado. Lembrando um pouquinho da questão da hipertrófica também pelo eco não pareceria tanto, e a doença de Fabry que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Pela idade também não pensaria tanto da amiloidose, né, até pelo eletro, né, que chama atenção, questão da hipertrofia de câmaras, então eu vou com o público aí, talvez a doença de Fabry, mas vamos ver. Eu queria fazer uma perguntinha. Os relatores, diga, Paulo. Você sabe muito bem, cardiomiopatia hipertrófica, ter vários fenótipos e apresentação. A forma concêntrica, em um paciente hipertenso, faria inicialmente você ter certeza de afastar essa forma concêntrica ou não? Aí, nesse caso, eu não ficaria confortável para afastar, né? A gente teria que deixar um pouquinho mais de lado, mas lembrando, como o paciente era dialítico da doença renal crônica, a gente pensa que a cardiomiopatia hipertrófica, geralmente, ela não causa tanta alteração em vários sistemas, né, e órgãos, então... Mariana, qual que é a sua sensação? Você que
Primeiro, eu estou muito feliz com a participação dos residentes. Não é? Eu fiquei bastante satisfeita aí só mandei o eletro para eles. Acho que, primeiro, um septo de 18 é algo impressionante, se a gente falar só de miocardiopatia hipertensiva, né? Até o eletro poderia ser condizente, mas pensando primeiro, eu acho que sempre tem que pensar no mais comum, e o mais comum é a cardiopatia hipertensiva. Então, eu acho que isso sempre tem que sujeitar esse diagnóstico. No entanto, aí nós teríamos a amiloidose, que eu acho que o padrão é completamente diferente, o eletrocardiográfico, e ficaríamos aí com duas possibilidades, né? A cardiomiopatia hipertrófica, ela pode ter um leque de apresentação enorme, mas chamaria muita atenção outras coisas, como, por exemplo, QES, né, em adaga, que a gente não vê na parede inferolateral, que nós poderíamos ver. E a própria doença de Fabry, que é um camaleão, né, como dizem, que ele tem vários tipos de apresentação, inclusive com acometimento renal. Então, acho que teria a doença de Fabry, teriam outros comemorativos de exame clínico desse paciente, mas ele entra aí como diagnóstico também de exclusão. O que eu fiquei mais feliz foi com a participação dos residentes, com as pessoas pensarem em Fabry, que é uma hipótese que, se até uns anos atrás você colocasse, ninguém ia nem imaginar que ela poderia... Então, ficou muito legal. Tito, eu não vou te perguntar porque você fez os exames mais para frente, então vai dar spoiler, né? Então, vamos em frente. Eu acho que os residentes do Dante Pazanese estão pensando bem na porta, né? Pensar aí já de Fabry de cara é uma boa. Primeiro atendimento, ele veio aqui em maio de 2024, ele veio encaminhado da unidade dialítica onde ele para o nosso centro de atendimento. Então, só revisando a história, um paciente de 44 anos, sexo masculino, natural e procedente de Itu. De antecedente pessoal, agora sim, hipertenso, DRC dialítico, 3 vezes na semana, desde 2023, do evento desencadeador, sem relato de drogas injetáveis, álcool ou tabagismo. De antecedentes familiares, como uma boa anamnese, a gente foi lá e buscou mais ainda. Então, o pai era sadio e hipertenso desde 40 anos de idade. O avô paterno tinha morte súbita aos 75 anos de idade, não exemplificado o motivo. A avó materna, com 60 anos. A mãe era viva, com 73 anos de idade, teve eventos de 3 AVCs, câncer coloretal e histórico de colelitíase abordado cirurgicamente. O tio materno era hipertenso e estava em terapia dialítica. A gente não sabe o motivo, nem os familiares. A prima, por parte da mãe, filha desse mesmo tio, teve insuficiência renal, fez transplante, faleceu 1 ano após o transplante renal por câncer. Essa é a história relatada. Além disso, ele estava em uso de Novano, 5 mg 2 vezes ao dia, Losartana, 500 mg e o Renagel, por conta da terapia dialítica, 800 mg 2 vezes ao dia. De antecedentes pessoais, esse paciente já quando criancinha, aos 6 anos de idade, ele iniciou um quadro de dores em queimação em mãos e pés que o limitavam às atividades do dia a dia. Apareceram manchas na região da virilha e abdômen inferior com uma evolução progressiva, sem diagnóstico dermatológico na época. Aos 15 anos, referia alterações do hábito intestinal. Queixava-se que após as atividades físicas apresentava intolerância ao calor, mas nunca se apresentava com suor. Negava febre não relacionadas a infecções. Como qualquer criança, tinha febres acompanhadas de infecções, mas negava outras apresentações de febre. Só um minutinho que não está passando aqui. Bom, já aí na vida adulta, os sintomas de hipohidrose e acroparestesia eles se acentuaram. A partir de 6 de 2023, de junho de 2023, ele começou a apresentar dor, náuseas e vômitos, associado a edemas em pernas, coxas e o aumento do volume abdominal associado a edema de face. Procurou um atendimento médico, fez um ultrassom de abdômen e exames laboratoriais que identificaram uma insuficiência renal crônica avançada, foi optado por internação e início do programa dialítico em junho de 2023. No nosso exame físico, estava em bom estado geral, eupneico, tinha uma turgência jugular 45 graus, frequência cardíaca de 68, com uma pressão arterial hipertenso, 180 por 100. Ritmos cardíacos em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Tinha uma A2 um pouquinho aumentada. Humor vesicular presente
e simétrico bilateralmente, sem ruídos adventícios. O abdômen era plano, flácido, peristáltico, indolor, tinha uma hepatomegalia palpável, 7 centímetros do rebordo costal. Tinha um edema de membros inferiores de uma cruz e sem sinais de TVP. Na pele, de exame dermatológico chamava atenção, ele tinha presença de pápulas em região umbilical e abdômen inferior. Esse paciente voltou recentemente com a gente no ambulatório. Ele tinha essa apresentação no exame físico, uma apresentação que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é uma apresentação bem típica da doença em estudo. Pápulas, que geralmente são confluentes, podem acontecer principalmente em região de abdômen, virilha, axila. Ele também tinha na região axilar e geralmente elas podem acontecer após um trauma, que se chama um fenômeno de Kolbe. Nesse momento, o que vocês acham que seria o mais adequado a se fazer? Corticóide tópico, famoso troque-G e casa, né? Encaminhar para dermato. Analgésicos e encaminhar ao neuro por conta das parestesias que ele tinha nos membros. E encaminhar de volta para a nefro, afinal, ele é um paciente dialítico, então não teria por que ele estar acompanhando com a cardiologia. E D, solicitar o bom e velho eletrocardiograma de novo. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Ela levantou. Quem acha que é a B? Quem manda de volta para o nefro? E quem pediria o eletro já deveria ter sido pedido? Todo mundo, muito bom. Isso. A nota é amanhã? Teve uma pessoa lá que demorou um pouquinho para levantar a mão, viu? A nota tem que ser um pouco mais baixa. Depois eu te passo quem foi que eu fotografei. Eduardo, diálise dá aquele tipo de mancha na pele? A gente vai ver mais para frente que é bem típico da doença que a gente está estudando, né? Principalmente na região da localização e tudo mais. É uma foto bem bonita para guardar aí quando a gente sempre despia o nosso paciente no exame físico, né? Porque às vezes está bem escondido, mas Isso. da parte da diálise. Lembrar que às vezes o paciente urêmico tem alterações cutâneas, mas não são assim, né? Então, essa aqui também é o espírito da pergunta. Vamos em frente. Acho que seria Mostra o eletro que todo mundo pediu. Acho que seria justo fazer um eletro, então vou convidar a doutora Mariana de novo. Esse eletro aqui é um eletro recente, foi feito ontem mesmo no serviço. Ô, Vitor, você sabe que eu achei muito estranho uma história, uma anamnese, um exame clínico pobre, desse jeito vindo do setor de miocárdio, né? Agora, acho que agora está mais condizente com o miocárdio. Bom, paciente agora fica muito forte, né, essa hipótese de doença de Fabry, e tem algumas alterações, então, dentro da doença de Fabry, eletrocardiográficas, que a gente percebe que fazem diagnóstico diferencial com a própria miocardiopatia hipertrófica. Uma das coisas, primeiro, que a gente tem que observar, o Fabry pode dar muita arritmia, inclusive supraventricular, então a primeira coisa que a gente tem que ver é o ritmo desse paciente. E nesse paciente é um ritmo sinusal e com intervalo, habitualmente, que eles dão de intervalo com intervalo PR um pouco mais curto. Eles também se apresentam com QRS mais alargados, de alta voltagem, e um padrão que é muito percebido, muito visto, é a possibilidade de um bloqueio de ramo direito, ou distúrbio de condições de ramo direito, que nesse paciente não tem. Mas esse paciente tem, então, um ritmo sinusal, o intervalo PR no limite ainda superior, com QRS alargado, com morfologia de sobrecarga de IVE. Tem duas coisas que chamam a atenção do eletro de Fabry. Ele não tem, geralmente, ondas Qs em adaga, ele tem onda R bem alta em AVL, que a gente chama de Sokolov Line de AVL, maior que 11 milímetros, com alteração de repolarização em parede inferior também. Então, esse paciente tem todas as características, que é uma característica de própria sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas diante daquelas imagens, diante desses comemorativos que ele apresentou, diante desse eletro, eu acho que não dá para descartar mais uma doença de Fabry para ele. Nosso paciente também fez uma radiografia de tórax ontem. Acho que aqui nada a se comentar tão efetivamente, a não ser o permicate que ele tem aqui para fazer a diálise. Mas nada chamasse tanta atenção assim. E agora, para condução e investigação etiológica, o que mais vocês fariam? Biópsia de pele, ecodoppler com ciclomaca, ressonância magnética, fundoscopia e novo eco, ou uma cintilografia miocárdica? O que vocês acham que vocês pediriam aí?
Quem pede a letra A? Eco Doppler com ciclomaca, que o Tito falou que seria a indicação dele. Ressonância magnética com fundoscopia e novo eco. E cintilografia miocárdica. Pelo menos. E o bacana é que foi todo mundo coerente, porque se ninguém tinha pedido amiloidose, não teria por que pedir cintilo mesmo. O que foi feito? Então, a gente fez ressonância magnética, fundoscopia e um novo ecocardiograma. Convidar agora o Dr. Tito. Vamos lá. Bom, o eco um pouquinho mais completo, de um caso um pouco mais complexo. Então, a primeira imagem para externar o eixo longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta. Salta aos olhos o aumento da espessura, tanto da parede posterior quanto do septo. É uma contratilidade aparentemente normal, preservada. E prestem bastante atenção que tem uns pontinhos brilhantes aqui no ventrículo, a gente vai falar nisso posteriormente. Nessa imagem do Doppler eu não vejo nenhum refluxo significativo. O que chama atenção também, outro ponto importante, aqui em cima na imagem vocês veem uma penetrância aqui no músculo que parece ser uma cripta, não é muito comum assim, nem de encontrar, nem tão fácil de ver, mas essa aqui ficou bem mais tranquila de a gente conseguir enxergar. Agora de uma forma apical, fazendo a via de saída, obviamente nenhum gradiente na via de saída, nenhum refluxo, nenhuma aceleração do fluxo nas estruturas valvares, nem mitral nem aórtica, sem gradiente significativo, já esperado pelas imagens que a gente tinha visto. Avaliando a mitral também, infelizmente o vídeo não está rodando, mas não tem nenhum refluxo importante, é um refluxo discreto, nada significativo, e nessa imagem a gente consegue ver bem que o miocárdio tem alguns pontos um pouco mais refringentes, um pouco mais claros aqui ao eco. É uma característica, não é específica dessa doença, mas ajuda a mostrar algum depósito de alguma substância. Disfunção diastólica tipo 2, não fecha critério para tipo 3, só para a gente exemplificar. E aqui, como é uma análise um pouquinho mais detalhada, primeiro da contratilidade segmentar, eu tenho 4, 3 e 2 câmaras. A gente vê que tem uma fração de ejeção preservada, em torno de 67%, por essa metodologia tridimensional, triplanar. E, de novo, aquele aspecto bifásico, né? Diferença de ecogenicidade no músculo, tanto no septo quanto na parede inferior. Pelo tridimensional, a fração de ejeção também preservada, também em torno de 67%. Nenhuma alteração contrátil visível, pelo menos ao olho nu, do ventrículo esquerdo. Fazendo um eixo curto, ápice, terço médio e base, também avaliando aqui a válvula tricúspide e seus folhetos. A gente vê a mitral um pouco espessada, não tem aumento de nenhum folheto específico, e uma contratilidade também visual preservada. Mudando de eixo curto para longo, também do subcostal, nenhuma alteração digna de nota, além do aumento da espessura do ventrículo direito. Então, uma curiosidade, o ventrículo direito até 5, entre 4 e 5 milímetros é dado como normal, aqui em torno de 8 milímetros, então um aumento significativo da parede do VD, também visualizada aqui em eixo curto, também pela visão do subcostal, não é uma janela tão comumente avaliar isso. No seu olho, é hiperdinâmico ou não? Hiperdinâmico, não parece hiperdinâmico, mas ele vela o ápice, né? Ele não tem uma contratilidade em termos de velocidade aumentada, mas ele consegue velar o ápice praticamente todo do ventrículo esquerdo. Triplanar agora do ventrículo direito, continuar essa análise da função, então a função do VD aparentemente preservada, tanto do método volumétrico, uma fração de ejeção acima de 45%, quanto da velocidade também, um S' bem elevado, aqui sim parece estar hiperdinâmico, ou ventrículo direito, então um S' em torno de 16, lembrando que o normal acima de 9,5. Agora a avaliação da deformação, eu tenho um strain bastante reduzido, de 8,7, a fração de ejeção aqui não leva isso em consideração, uma medida de uma forma diferente, mas um strain bastante reduzido, as curvas também bastante alteradas, e de curiosidade, um PSD, avaliando a dispersão mecânica, muito alterado, de 122, lembrando que acima de 70, 75, tem muita relação com fenômenos arrítmicos. E o ventrículo direito, strain global preservado, de parede livre também preservado, ambos acima de 18 no global e 20 no parede livre, sem nenhuma alteração da deformação. Seguindo uma avaliação do myocardio work, lembrando que a gente usa adicionar a pressão arterial do paciente ao strain, e a gente tem uma redução global do myocardio work. Todos eles reduzidos, inclusive a eficiência também em torno de 88%, lembrando que o normal acima de 94%. Então, é uma cardiopatia que tem um aumento da espessura significativo, a fração de ejeção ainda preservada, mas com o strain do lado esquerdo bastante reduzido, e o ventrículo direito, apesar do aumento da espessura, uma função sistólica ainda preservada.
Espera um pouquinho, deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, você chamou a atenção daquela cripta. A cripta aparece mais em qual dessas doenças que levam a Hipertrófica, né? Hipertrófica. Mais relacionada a fenômeno arrítmico também, né? Mas agora, somando o conjunto da obra, vou te fazer uma pergunta indireta. Se alguém perguntasse para você, onde você acha que vai estar o realce tardio desse paciente, você achar que ia estar em que lugar? Se fosse para chutar a doença, ia falar na ínferolateral. Inferolateral. Ínferolateral. Pronto, valeu. Eu vou mostrar só o strain aqui, já que o senhor comentou, doutor Brin. O strain não dá nenhuma pista de nenhum local maior fibrose ou não. Está bem difuso, realmente a gente não tem uma localização, como muita gente cita, né? Não é tão comum a gente conseguir localizar tão bem a fibrose. Obrigado. Excelente, vamos em frente. Bom, eu vou pedir licença para os oftalmologistas, tentar me aventurar nessa área aqui, mas ele fez a fundoscopia ontem aqui no nosso serviço. A gente consegue ver pela fundoscopia que o nosso paciente ele tem uma característica muito frequente da doença em estudo, que se chama córnea verticillata. É uma alteração oftalmológica que foi encontrada principalmente no sexo masculino e também de semelhante frequência no sexo feminino. Cerca de 80% dos pacientes com a doença apresentam essas alterações. Ela é quase que patognomônica da doença, mas elas podem se apresentar em outras apresentações clínicas também. Por exemplo, em pacientes que fazem uso de amiodarona, que é uma droga bem comum do nosso dia a dia. Bastaria, se o nosso bom oftalmologista olha isso, perguntar se ele fazia ou não o uso da amiodarona e se sim, lembrando que na doença de estudo, essa é uma alteração irreversível mesmo com o tratamento. Já no uso de amiodarona, ela pode ser reversível. Então, às vezes, a própria retirada da medicação poderia, por si só, melhorar o exame de fundoscopia. É importante, a gente chama essa alteração aqui de córnea verticillata. Córnea verticillata nada mais é do que uma alteração que se assemelha com essas linhas discretamente amareladas que significam de maneira mais clara como se fosse um depósito nessa região. E isso costuma acontecer numa característica em buquê, ou seja, próximo à córnea, no centro da córnea, a gente vai ter várias linhas que se espalham em direção a múltiplos lugares da córnea. Esse paciente ele é bem jovem, então ele pode ser que ele tenha uma apresentação ainda bem inicial da córnea verticillata. Por isso que a gente não vê essa característica tão clara de buquê, mas a gente vai ver mais para frente. Esse paciente, ele também fez a fundoscopia, que a gente vê só uma retinopatia hipertensiva grau 2. Tá? Facilmente esse paciente, se ele não tivesse um oftalmologista ciente, poderia só tratar como hipertensão e a gente seguiria com aquele eletrocardiograma semelhante, um eco também que poderia indicar para hipertensão e uma fundoscopia para hipertensão. Esse paciente talvez não chegaria até aqui com a gente. Agora eu vou convidar o Dr. Paul, ele me disse que finalmente ele vai explicar e elucidar tudo para a gente, então convido ele aqui. Bom, sempre um prazer compartilhar aqui com todos vocês. E, bom, só antes de começar aclarando, essa ressonância foi realizada sem contraste, tá? Mas só para que fique claro, a Sociedade Brasileira de Radiologia recomenda circunstâncias específicas para fazer o uso de gadolínio em pacientes dialíticos, tá? Então, primeiro, tem que ter um contraste específico macrocíclico e ter uma sessão de diálise e pós. Então, no nosso caso, a gente não fez com contraste, mas vocês vão ver que o estudo é muito relevante para as informações que vai mostrar para vocês. Então, imagens iniciais, vocês sempre curtem esse começo aqui, porque a gente planeja o exame, mas também já chama a atenção esse aumento da espessura concêntrico. A gente não vê nenhum achado extracardíaco também de importância significativa, tá bom? Vejam vocês já nas imagens de cine, em 2 câmeras do lado esquerdo, 4 câmeras do lado direito, esse aumento da espessura miocárdica concêntrica, mas também, como o Tito já falou, que pega o ventrículo direito. Então, pensando em várias doenças, um aumento da espessura de 18, pouco a gente vai ver essas características em pacientes com cardiomiopatia hipertensiva. Então, a gente tem que pensar em outras características e, por que não, analisar muito mais perto essa caracterização tecidual. A gente não vê alteração valvar, a gente vê que a função sistólica também é adequada para essa injeção e a gente confirma isso no eixo curto, né? No eixo curto é onde a gente
observa claramente, faz o cálculo de fração de ejeção, e a gente vê que a fração de ejeção é bastante boa, tanto dos ventrículos, mas esse aumento concêntrico da espessura chama muito mais atenção no septo, que chega a medir até 18. Tá? Mas também a gente, nos eixos longos, não percebemos outras características que falem a favor de um CMH. De novo, inserções anômalas e papilares, além da cripta que o Tito viu, a gente não vê outra característica que chame a atenção, um movimento do esterco anterior anômalo, uma banda anômala. Então a gente não está vendo todas as informações clássicas morfofuncionais que poderiam se apresentar no CMH. Tá? Então, não tem uns contrastes nesse exame, mas eu quero desbravar esse tal dos mapas. Né? Não sei se vocês já escutaram em uma sequência o mapa, mas eu quero explicar para vocês o que é isso. Tá? Então, brevemente, a sequência de mapa T1 não é nada mais do que um tipo de sequência realizada na ressonância magnética. Ela é uma sequência paramétrica. O que é isso? Paramétrico quer dizer que fornece para a gente um número. Então, uma sequência quantitativa. Ao contrário de outras sequências que a gente fala, análise visual, tem uma não fibrose, embora a gente possa quantificá-la, a sequência de mapa é uma sequência que fornece números para a gente. Então, caracteriza o tecido em questão falando com números. Tá? Falando especificamente do miocárdio, a gente pode fazer essa análise sem contraste, como no caso do nosso paciente, mas também pós-contraste, 15 minutos depois, permite a gente calcular o espaço extracelular. Eu acho que estou brigando com o pessoal de cima. Bom, então, só para vocês entenderem o que acontece, a gente fica muito preocupado pelo miócito, né? Mas tem outras estruturas que estão no meio, que temos fibroblastos, fibras de colágeno capilar. Ao longo de várias doenças, podem acometer esse interstício. Então, esse interstício pode ter vários tipos de doenças, que seja... Não consigo passar. Agora consigo. Então, doenças intersticiais que acumulam esse espaço extracelular, fica acumulado, seja por aumentos de fibras de colágeno ou pelo depósito de fibras de glicoesfingolípides ou até inclusive de proteínas anômalas, por exemplo, na amiloidose. Então, esse espaço extracelular pode estar ocupado por várias circunstâncias. No caso de fibrose, de aumento de fibras de colágeno, que não é enxergado no realce tardio, porque uma alteração muito precoce, como em algumas doenças, ele pode ser quantificado pelas sequências de mapa. Então, já vai dar uma noção para a gente o que está acontecendo com esse interstício. Em detrimento que quando a gente já tem uma substituição, já mudou, virou tudo colágeno, tem célula morta, aí o realce tardio vai ser muito facilmente para identificar essa área de realce, que vai ser visualmente muito fácil de enxergar, documentada como imagem em branco. Então, definir-se as duas estruturas, fibrose intersticial, que pode ser quantificada pelos mapas, em detrimento da fibrose de substituição, que pode ser enxergada pelo realce. Então, tem algumas doenças, se a gente colocou uma linha no meio, mapa T1, na normalidade, os valores do mapa oscilam, dependendo do tipo de máquina e do campo da máquina, sequências com valores mais baixos já chamam muito atenção em determinadas doenças. Quando está mais alta, essa fibrose pode ser difusa quando uma doença intersticial ou até focal, que os segmentos onde tem fibrose miocárdica vai dar valores de mapa alterados. Tá? Eu vou resumir para vocês aqui. Então, no caso do nosso paciente, eu acho que o interessante é fazer essa caracterização quantitativa dependendo de cada segmento. Então, o que chama muito atenção ao fazer essa quantificação paramétrica do miocárdio sem contraste é que os valores estão baixos ao longo de todos os segmentos. Mas, interessantemente, que o Dr. Ibrahim fez a pergunta para Tito, onde que ele acharia que encontraria a fibrose miocárdica, caracteristicamente a doença de Fabry costuma pegar o realce tardio no segmento inferolateral basal. E vejam vocês como os valores aqui estão mais aumentados. Então, mesmo sem injeção de contraste,
a gente vê que nos outros segmentos onde geralmente a gente não pega fibrose, estão baixos. Eu falo baixos, para a nossa máquina os valores oscilam em 1290. Então, para um exame que tem uma espessura de 18 milímetros, a gente não esperaria ver um mapa tão baixo. Então, isso não vai na mão pensando em cardiomiopatia hipertrófica, porque uma das características do hipertrófico é que o mapa T1 vai estar discretamente aumentado, o qual permite, inclusive, diferenciar de cardiomiopatia hipertensiva. Então, nesse paciente, a gente está vendo difusamente os valores baixos de T1 discretamente aumentados no segmento onde geralmente eles costumam dar fibrose. Então, para resumir isso, falando especificamente da sequência de mapa que foi tão útil para nosso exame, que acabou colocando a doença de Fabry como uma das hipóteses mais plausíveis, são os diagnósticos que a gente deve lembrar. Então, o conjunto da ópera é que faz a nossa hipótese diagnóstica, mas os valores de mapa também ajudam a encaminhar um diagnóstico. Então, sequências, mapas T1 com valores elevados, estão presentes na cardiomiopatia hipertrófica, fibrose intersticial, estenose aórtica importante, amiloidose que está muito aumentado, miocardite e infarto. São circunstâncias que aumentam o espaço celular, portanto, o mapa T1. E mapa baixo, doenças de Fabry, metaplasia gordurosa, cardiomiopatia siderótica, hemocromatose, e agora, recentemente, está sendo muito estudado a cardiotoxicidade por esteroides, que inclusive dá valores um pouquinho mais baixos. Então, vejam vocês como, mesmo sem contraste, a gente consegue guiar e dar embora não seja patognomônico, uma informação muito importante, como a caracterização tecidual, mesmo sem contraste. Então, deixa eu perguntar uma coisa, Paulo, que eu não sei, me ajuda. Eu faço o mapa T1 do Fabry. Todo ventrículo está abaixo, T1? A característica, e isso é uma pergunta excelente, porque isso aí dá bastante confusão, que a gente costuma só medir no septo, né? Mede no septo, mas no septo está baixo. Então, a característica da doença de Fabry, como vocês viram, que tem doenças que podem ser uma questão focal ou um acometimento difuso. Então, a doença de Fabry é uma doença difusa. Então, esse acúmulo de esfingolípidos vai ser em todo o miocárdio, né? Agora, se alguns segmentos do miocárdio começam a virar fibrose, os mapas vão estar aumentados nos segmentos onde estiver fibrose. Então, não faz sentido a gente quantificar os locais onde tem fibrose, porque a gente vai saber que está alto, né? Mas nos segmentos que não tem fibrose e tem mapa baixo, isso que chama atenção. Então, eu acho interessante, nos casos de miocardiopatias, a gente fazer essa análise quantitativa em vários segmentos. Se eu puder só complementar, porque eu acho que é uma coisa muito importante que vocês tocaram o assunto, não discordo de nada que você falou, só vou fazer esse comentário porque, como o título lembrou, essas sessões ficam gravadas e podem outras pessoas usar como referência. Eu acho que a gente valoriza os mapas quando não tem realce, ou porque não tem mesmo, ou porque a gente não pode fazer, como foi o caso desse paciente. Se não a imagem do realce, ele dá uma informação mais consagrada que a dos mapas. E eu sou muito contra essa simplificação que se faz, que está por trás dos comentários de vocês. Por isso que eu disse, eu não discordo, só quero deixar explícito. Sou muito contra essa história, que tem até artigo mostrando que, não, mede só no septo que vale. Eu acho que não. Acho que são 3 minutinhos que você perde e vale a pena fazer o desenho em todos os lugares, como o Paulo mostrou nesse esquema que ele fez aí. Porque existe, viu, Tito, mais de uma condição, como vocês dois sabem muito bem, que a gente pode ter o mapa normal num canto e no outro lugar ser anormal. Então, eu acho que tem que fazer desse jeito que o Paulo fez aí. Pegar mais de uma medida em mais de um lugar e aí raciocinar. E se tem o realce, o que vale o realce? Diga, Marcelo. Perguntou se o teste genético não poderia substituir a informação do eco da ressonância, não? Diante da autosuspeita do diagnóstico? Parece que a sua pergunta é tão boa que ela está respondida nos próximos slides. Foi o que o Eduardo me falou aqui. Então. Eu tenho a impressão que sim, viu, Marcelo? Mas vamos ver aqui os slides. Eu ia falar isso aí, mas...
Tinha um professor no tempo de faculdade que dizia assim, quando a pergunta é boa, a resposta está nos próximos 2 slides. Parece que foi o caso agora. Bom, então, dando continuidade aqui, obrigado. Então, o diagnóstico mais provável aí, dentre todas as nossas alternativas, ficou como provavelmente, acho que a maioria da plateia concorda, doença de Fabry. Agora, a gente chegou aí no ponto principal, talvez. Qual seria o exame complementar desse nosso paciente em específico, ele sendo do sexo masculino? Então, diante dessas opções, a gente tem biópsia de pele, biópsia renal, afinal, o rim está acometido, um estudo genético ou um teste de atividade enzimática. Vou convidar a plateia aí a responder qual que vocês acham mais provável. Acho que a Luísa poderia comentar para a gente qual que ela acha que é mais provável. Eu diria estudo genético. Ioná, o que você acha, Ioná? A paciente com sexo masculino, com a hipótese de doença de Fabry, a gente faz o teste de atividade genética, não, da atividade enzimática. A gente opta pelo estudo genético quando a suspeita é em mulheres, né? Porque ela tem os 2X, então ela pode ter uma atividade enzimática muito próxima do normal, né? Então a gente acaba optando estudo genético para as mulheres e para os homens o teste da atividade enzimática, o que vai dar mais. E se vier normal, você exclui? Nos homens, se o teste de atividade enzimática vier normal nos homens, você exclui? Sim, porque é uma doença ligada ao X, né? O homem XY. Ioná, tem alguma situação em que essa enzima está falso positivo ou falso negativo no homem? Muito difícil, né? Porque é como a herança da hemofilia, né? Então, é a recessiva ligada ao X. Então, o homem tem um único X, então a simples presença ali do gene já manifesta a doença. Ao contrário da mulher, né? Que a mulher ela pode ser homozigota recessiva, ela vai ter uma característica da doença muito mais completa, mais forte. E a mulher, se ela for heterozigota, ela pode ter essa atividade enzimática parcialmente presente. Perfeito. Acho que a doutora Ioná, ainda bem que a gente tem ela no nosso time, então ficou realmente como uma teste de atividade enzimática, mas acho que o Eduardo quer fazer um comentário também para o próximo slide, principalmente. Não, diante dos comentários, eu queria até perguntar para os chefes aqui se vocês já viram alguma paciente feminina com doença de Fabry que tem um acometimento, seja ela cardíaco ou mesmo os outros órgãos mais afetados. Assim, como a gente sabe que geralmente o homem, a forma é mais grave, né? Mas nas mulheres geralmente pode ser mais leve, até assintomática. Então, vocês já chegaram a ver? No nosso ambulatório, nós temos uma paciente que era a tia do... Na verdade, assim, a tia já acompanhava aqui, já tinha colocado marca-passo, aí o sobrinho fez o diagnóstico, falou, minha tia trata aqui. Ela fez um diagnóstico pelo sobrinho, na verdade, né? O nosso ambulatório. Eu ia dizer que a gente tem um caso que a gente fez ressonância dessa paciente, exatamente. Mas ela tinha sintoma, assim? Porque geralmente o diagnóstico ela tudo bem, se mas apresentou com distúrbio de condução, na verdade. Isso. Ela tinha FA, né? E fez uma síndrome Brady-Tach e acompanhava no ambulatório de marca-passo. Aí o sobrinho manifestou a doença, foi parar no nosso ambulatório, e ele falou, minha tia acompanha aqui. Aí a doutora Edileide fez o teste e ela tinha. Quem quiser até saber mais sobre esse caso, tem o Mioc Image de 2023. É só jogar lá no YouTube que a gente acha. Isso. Tá bom? Foi um caso apresentado ano passado. Tá? Então, acho que a gente já respondeu a questão também. Até o Dr. Marcelo, acredito que seja da plateia. No sexo feminino, principalmente, seria o estudo genético, como a doutora Ioná muito bem complementou. Então, nosso paciente, de fato, ele fez um estudo genético, veio abaixo do valor de referência, mas infelizmente a gente não tem acesso a esses exames ainda, porque ele está sendo acompanhado num serviço externo também. E o estudo genético também veio positivo para a doença. Tá? Então, como conclusão, o diagnóstico de doença de Fabry, a apresentação inicial bem típica da doença, angiokeratomas, hipohidrose, aquaparestesias e o diagnóstico de insuficiência renal, virando até mesmo dialítico. O início do tratamento direcionado, ele é com a enzima específica, mas o paciente ainda não iniciou porque o diagnóstico é bem recente. Na verdade, tem menos de 20 dias.
Aqui é uma imagem bem explicativa que tem disponível na SOCESP, que eu acho que ela complementa basicamente tudo que a gente falou aqui. Quem quiser depois consegue dar uma olhadinha. Agora eu vou convidar a doutora Lorena para dar uma explanada sobre o assunto. Antes disso, eu quero só perguntar, o sobrinho dessa paciente tinha angioqueratoma também, não tinha? Tinha, né? tinha. Pois... Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lorena, estou aqui de novo. Muito difícil agora, né, falar sobre Fabry, porque foi um MIOC muito bom. Acho que foi muito rico, a gente conseguiu discutir muito ao longo da apresentação. Então, eu trouxe alguns pontos principais que eu acho que é importante a gente gravar quando a gente está suspeitando de um paciente com doença de Fabry. A doença de Fabry ela é uma doença rara, uma doença genética, como a doutora Ioná tinha falado, ligada ao cromossomo X, e a gente considera ela um erro inato do metabolismo. A gente vai ter uma alteração, vai ter a variante no gene GLA, que vai codificar uma enzima específica, e aí a gente vai ter a atividade reduzida ou ausente dessa enzima. Quando a gente diminui a atividade dessa enzima, vai acabar tendo um acúmulo intralisossomal progressivo de alguns glicoesfingolipídios, e o seu metabólito também vai estar acumulado. Então, a gente pode ter uma deficiência ou parcial ou total. Quando a gente descreve, né, da forma que eu tinha falado, ela vai estar ligada ao cromossomo X, vai ser uma deficiência da alfa-galactosidase A, e isso vai levar a um acúmulo desses glicoesfingolipídios e uma disfunção metabólica, morte celular e acúmulo intracelular, como vocês podem ver aqui nessa figura do lado. É ligado ao cromossomo X, então, se a gente tiver um pai com doença de Fabry, um pai com doença de Fabry e uma mãe que não tem doença de Fabry, esse X do pai, ele vai passar para as filhas necessariamente, então as filhas dele vão ter doença de Fabry e os filhos não vão ser acometidos porque o X veio da mãe, se essa mãe não tiver. No contrário, quando a gente tem uma mãe com doença de Fabry e um pai que não é afetado, o X da mãe, então, é importante a gente saber se é homozigoto ou heterozigoto, né? Então, o X vai passar para os filhos, então tem 50% de chance dos filhos terem doença de Fabry e cada filha tem 50% também de chance de ter doença de Fabry. Na apresentação clínica, o nosso paciente ele teve um quadro bem importante, bem comum no Fabry, então tem a forma clássica, que a gente vai ter atividade enzimática baixa ou ausente, e pode ter manifestações extracardíacas, e tem a forma não clássica. Essa forma não clássica tem alguns estudos que trazem as variantes, né, a variante renal, cardíaca, neurológica. Eu trouxe algumas apresentações de acordo com a faixa etária. Então, na infância, a gente tem principalmente a acroparestesia, que o nosso paciente ele já tinha, hipohidrose e a córnea verticillata. A córnea verticillata, a Vitor já tinha mostrado, né, essa imagem só comparando a do nosso paciente. Essa daqui está bem clássica, então acho que dá para ver direitinho. A do nosso paciente dá para ver alguns raiozinhos aqui embaixo. Essa acroparestesia ela vai ser pela deposição da GL3 nas fibras finas dos nervos periféricos e vai ser principalmente nas extremidades distais. Esses pacientes eles podem ter também o que a gente chama de crises de Fabry, que são crises de dor forte, que são incapacitantes e pode irradiar para outras partes do corpo. Na idade adulta, geralmente, a gente pode ter também os angioqueratomas, que nosso paciente também tinha. Como o Vitor tinha explicado direitinho, os angioqueratomas eles são pápulas vermelhas escuras, né? São agrupadas, não são pruriginosas, predominantemente na área de calção de banho, que eles chamam, mas também pode aparecer em outros locais, como lábio, umbigo. Os pacientes aqui, eles podem ter a córnea verticillata, como eu citei anteriormente, e é importante também as crises febris, que são geralmente precipitadas por exercício físico, fadiga, estresse, que nosso paciente ele tinha, né? Tinha episódios febris também, que não tinham justificativa no período da infância. De 30 a 40 anos, na verdade, a partir de 30 anos, que a gente cita esse daqui, a gente vai ter as doenças um pouco mais avançadas, né? Então, por conta desse depósito progressivo, então a gente vai acabar tendo, em torno da 4ª década de vida, infarto, insuficiência cardíaca, doença renal crônica,
Esses pacientes eles podem ter hipertrofia ventricular importante, anomalias de condução, ritmo, doença valvar, e as arritmias podem ser tanto TAC quanto bradias. O diagnóstico, então, é importante a gente avaliar esses pacientes, sempre ter um diagnóstico diferencial com cardiomiopatias hipertróficas ou outras doenças. A história clínica é muito importante também, como o Vitor retirou ontem do paciente, né? Então, você sempre ter essa história familiar também. O heredograma fenotípico, os exames complementares, que sempre são necessários, né? E a genotipagem. Quando a gente fala da genotipagem, a doutora Ioná, ela explanou direitinho, então a gente tem um paciente com suspeita clínica, então vai ver se é homem ou se é mulher. Se for homem, a gente vai medir a atividade enzimática, porque o homem, como é ligado ao X, então aquele único X do homem, ele vai ter ou não ter, né? Então a gente vai ver se a atividade enzimática vai estar normal ou se vai estar diminuída. Então, quando está diminuída, a gente faz esse diagnóstico de doença de Fabry. Se não tiver, então provavelmente não é, mas você ainda pode ir para um estudo genético. Se a gente está diante de uma mulher, então na mulher a gente já vai direto para o estudo genético também. Do mesmo jeito, quando a gente tem um familiar com doença de Fabry conhecida, do mesmo jeito a gente precisa saber qual é o tipo expresso naquela família. Então a gente faz a triagem através geralmente do estudo genético. A cardiomiopatia de Fabry, então, no eletrocardiograma a gente pode ter todas as alterações relacionadas ao depósito, né? Então, intervalo PR curto, que a doutora Mariana tinha citado, sinais de sobrecarga ventricular, TAC ou bradiarritmias, principalmente fibrilação atrial. No ecocardiograma, eu vou passar assim um pouco por cima, acho que Tito explicou direitinho. A gente pode ter essa hipertrofia ventricular, a gente tem que seguir com o ecocardiograma, né, para ver como é que está a função desse paciente. Pode ter hipertrofia dos músculos papilares e o depósito no endocárdio. A variante cardíaca ela é a mais comum em mulheres do que em homens. Algumas imagens aqui mostra comparando principalmente um paciente com cardiomiopatia hipertrófica e um paciente com doença de Fabry. O depósito que ele vai ser, aqui na lâmina, né, a gente consegue ver o depósito nos endossomes. O stream. Na cardiomiopatia a gente tem a ressonância também. É um método ouro na investigação dessa doença, né? Quando a gente cita nos exames de imagem, a gente pode ter o reato tardio e o mapeamento de T1. Foi bem explicado direitinho essa questão da ressonância. Eu vou pular só para a parte do tratamento, que o nosso tempo está um pouquinho curto, porque foi uma das coisas que a gente não discutiu tanto ao longo da apresentação do caso, né? Quando a gente fala de tratamento na doença de Fabry, antes a gente não tinha disponibilidade de tratamento específico, então esses pacientes eles tinham uma abordagem um pouco mais paliativa. Então, a gente tentava mais minimizar os sintomas. Hoje, a gente tem duas terapias principais, que vai ser a terapia de reposição enzimática, que a gente chama de TRE, e a terapia com acompanhamento farmacológico. A terapia de reposição enzimática, ela vai ser utilizada de duas formas, principalmente de enzimas, que vai ser a reposição da própria enzima que a gente vai ter a deficiência, né? Então, tem a alfa e a beta, a galsidase. E aí a gente precisa sempre pensar qual enzima eu vou usar, né? Eu vou usar uma, vou usar outra. Essas enzimas elas são venosas, são aplicadas a cada 15 dias, mas os estudos recentes eles mostram que a efetividade de ambas. Então tem uma tabelinha que eu vou mostrar posteriormente que ele diz quando é que a gente prefere uma ou outra, mas as duas elas são efetivas, né? A terapia com as chaperonas, que seria a outra alternativa, é o medicamento chamado de migalastat. Esse medicamento ele é aprovado também pela Anvisa, né? E o seu uso clínico ele já está sendo utilizado. A gente só usa geralmente nos pacientes que eles possuem uma variante específica e não usa para todos os pacientes. Então, é importante que a gente sempre, quando for fazer o estudo genético, a gente veja qual é aquele tipo de variante. Essa tabelinha, ela tem um manual do pessoal da nefrologia, que é bem interessante sobre doença de Fabry. Eles focam um pouco mais na parte da nefro, mas no finalzinho eles acabam mesclando. Então, é a recomendação para o início dessa terapia específica. Então, pacientes do sexo masculino, sintomáticos ou assintomáticos, a gente sempre começa em qualquer idade de apresentação. Sexo feminino sintomática, então aqui a gente faz alguns rastreios renais. Tem alguns casos que a gente precisa também fazer biópsia renal. E depende também do tipo da variante. Mas, no geral, a gente começa a terapia para todos os pacientes.
Essa tabela ela mostra a terapia específica, né, como eu tinha falado, porque a chaperona ela é via oral e os outros medicamentos eles são intravenosos. É importante a gente lembrar que as enzimas elas são aprovadas a partir de 7, 8 anos de idade, enquanto o migalastat ele vai ser só a partir dos 16 anos e também tem uma alteração relacionada à função renal que a gente precisa sempre estar de olho. Então, em relação a terapias adjuvantes, finalizando aqui, a gente sempre tem que lembrar que o paciente não é só o coração, né? Então a gente tem que ter o acompanhamento com o neurologista, o nefrologista, o cardiologista, o aconselhamento genético, principalmente em homens que têm doença de Fabry e pretendem ter filhos, porque aquele X ele vai ser passado, os psicólogos e o oftalmologista, como o Vitor conseguiu explicar muito bem. É isso, obrigada. Muito boas apresentações. Eu queria perguntar uma coisa para a Ioná e para o Eduardo. O fato de ter hipertrofia do ventrículo direito, vocês pensam mais em hipertrófica, mais em Fabry ou não faz diferença? A pergunta é difícil, não sei. Não saberia dizer, porque na hipertrófica você pode ter também, na hipertrofia do VD, já foi até uma mioca-imagem aqui que nós já tivemos, né? A hipertrófica ela tem uma apresentação muito variável, né? Muito multiforme, né? Vamos dizer assim, né? E no Fabry eu não saberia dizer se também é assim, se sempre a parede do VD está aumentada ou não. Pela fisiopatologia da doença, eu acredito que sim, né? Porque existe uma seletividade para o acúmulo dos esfingolípides aí. Dos casos que a gente tem ressonância, tem mais comumente aumento de VD no Fabry do que na hipertrófica. Na hipertrófica a gente encontra um pouco menos, mas os casos que a gente tem mais do lado direito. Eduardo, você tem algum comentário a fazer? Não, só para finalizar, a gente decidiu trazer esse caso porque assim, doença de Fabry é uma doença rara, mas ela tem tratamento, né? Então, como os estudos eles falam que o paciente com doença de Fabry, ele fica em média 15 anos passando pelos diversos médicos até chegar no diagnóstico, né? Então é importante vocês saberem esses achados característicos para orientar, né? Inclusive a doença ela foi descrita por dermatologistas, né, em 1898, então assim, passa com o dermato, passa com o pediatra com as alterações, então a gente como cardiologista é importante sempre pensar assim como a amiloidose nos red flags, né? Pensar sempre nesses outros órgãos acometidos na doença de Fabry, né? Então, e na história desse paciente, pela história, ele tinha característica desde criança, né? Desde criança. E nunca ninguém, né, esse demorou mais que os 15 poderia anos, ter salvado, né? O rim dele. Esse demorou mais que os 15 anos habituais, né? Você não acha que está na hora da gente incorporar o heredograma em toda a consulta de paciente que tem aumento da espessura ventricular? Eu acho que uma coisa que lá no nosso setor do miocárdio a gente procura fazer isso, né? Até porque nesse caso, se a gente fosse olhar a questão do histórico familiar, né, principalmente da parte da mãe, era muito importante, né? Muitas vezes a gente ali na correria acaba perguntando só mãe, pai, irmãos, mas esquece, né, da questão dos avós, dos primos. Então, com certeza, cada vez mais, como o estudo genético está avançando, a questão do heredograma. Aqui no Dante é feito, mas acho que a gente tem que passar para as pessoas que tem que ser feito isso, né? Apareceu o paciente com aumento da espessura miocárdica, fazer o heredograma que você pode ganhar alguns desses 15 anos que você mencionou. Antes, o Tito, o ecocardiograma mostra que só o ecocardiograma mostra nos pacientes com Fabry. Acho que o que ajuda bastante, a gente utilizando o strain, a gente consegue ver uma alteração da deformação antes de alguma queda na fração de ejeção ou algum aumento significativo da espessura. Não é muito comum no Fabry, mas isso ajuda bastante. Se tem alguma lesão valvar associada, também não é comum. Ajuda a ver o ventrículo direito, uma função reduzida, de novo, antes de caírem os outros parâmetros. Com o strain eu consigo ver uma redução um pouco mais precoce. Acho que isso basicamente... E o ecocardiograma é muito mais acessível do que o estudo genético. Bem mais Faz sentido para quem tem um paciente aí fora que está vendo a gente pedir um ecocardiograma de rastreio familiar para já procurar alguém que tenha? Com certeza. Se Principalmente tiver a suspeita diagnóstica, ajuda bastante. Em algum parente, fazendo os outros. Perfeito. Inclusive outras doenças, né? Amiloidose, hipertrófica, tudo ajuda em todas as doenças com aumento da espessura, né? Então, perfeito. Também. A mesma pergunta vale para você, Mariana. Eletro ainda mais acessível que tudo. Se alguém tem um paciente que tem um caso de aumento da espessura miocárdica e que tem, principalmente se tiver um diagnóstico desses confirmados, o que o médico tem que procurar no eletro para lembrar? Você mencionou, mas é tão importante que eu queria que você repetisse.
Doutor Ibrahim, eu acho que em relação ao eletro, muitas vezes a gente tem algumas alterações que precedem qualquer alteração estrutural. Então, diante de um eletro alterado, esse paciente não pode ser abandonado, não pode negligenciar qualquer tipo de sinal ou sintoma que esse paciente tenha. Eu acho que tem que ser a fundo em relação a isso. A doença de Fabry tem algumas características eletrocardiográficas, que quando em ritmo sinusal ele pode dar intervalo PR curto, mas como ele dá também bloqueio, ele pode alargar o intervalo PR também. Diferente da miocardiopatia hipertrófica, ele não dá as ondas Qs em adagas, aquelas ondas Qs. Eu pedi para você repetir isso. No caso índice, o que o cardiologista tem que olhar para pensar mais que é Fabry, menos hipertrófico? Um é onda Q em adaga. Onda Q em adaga, as alterações de repolarização no Fabry, bloqueio de ramo direito no Fabry pode ser frequente, que não é o habitual de se encontrar na miocardiopatia hipertrófica. Em relação à alteração de repolarização, ele também pode dar alteração de repolarização também em parede inferior, e o Sokolov-Lyon de AVL, que a gente chama, que é o R maior que 11 em AVL, que na miocardiopatia hipertrófica, como é uma região mais lateral, a gente pode encontrar até mais Qs nessas regiões e não um R tão amplo no Fabry. Paulo, como eu estou motivado pelo curso aqui do Dante, fecha as nossas mensagens para levar para casa com seus comentários sobre a ressonância. Obrigado. Eu só queria detalhar que a gente fala em acessibilidade, a ressonância está crescendo o uso dela, mas também a sequência MAPA-T1, infelizmente, não é acessível em todos os lugares. A gente fala muito bem dela agora porque a gente tem essa sequência, mas eu só falo para a gente ficar muito atento às fenocópias, porque sem MAPA-T1, o diagnóstico da ressonância não ia ser tão fácil assim, infelizmente. Realce tardio inferolateral deve pensar muito em um paciente com um fenótipo hipertrófico. O Fabry é uma doença camaleão. Pode simular um hipertrófico facilmente e sem mapa não é tão fácil descartar assim. Então, sejam atentos aos sinais clínicos, uma anamnese em homem, que é mais difícil puxar informação em homem do que mulher. E então, é isso, eu queria deixar essa mensagem para vocês e que sabem aproveitar essa reunião com muita coisa. Quando vê um caso de realce tardio, você jura que é aquela doença ou você acha que é aquela doença? Justamente, quando não tem como afastar na ausência de mapa interpretável, ou às vezes a ausência de mapas, a gente não pode cravar que um tal hipertrófico se tem ainda outras características. A gente sugere no laudo a presença de afastar de outras fenocópias. Então, a gente coloca dentro do bolão de diagnósticos diferenciais o Fabry também. Nituju, Nijamé. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Até a semana que vem, quando vocês terão de novo casos muito mais interessantes do que daquele evento que vai acontecer na quinta-feira, que eu não lembro o nome. Até mais, pessoal. Valeu. Mestre de cerimônia não lembro o nome. Sim, se não tirar foto, eu vou